18. Estrutura psicofísica e mecanismo das radiações. 1. Principia sempre com o agente central, o espírito, que em qualquer grau da escala biológica é um ser e, conseguintemente, um poder vibrante. Quanto mais evoluir, tanto mais intensa a vibração, no bem ou no mal, e daí deriva responsabilidade, pelo emprego do livre-arbítrio. O semideus, crescendo, cresce em direitos e deveres. 2. Nos primórdios evolutivos, é o espírito apenas funcionário inconsciente dos automatismos, das causas determinantes, isto é, leis causais e influências do meio ambiente. Aquilo que é, refletindo-o como já é, e reagindo sobre as tangências do meio ambiente. É tão variável em profundidade e intensidade o que pesa sobre o espírito e o que este consegue movimentar em capacidades próprias durante a estada nos primórdios evolutivos, que ao encarnado, por ora, é impossível compreendê-lo. 3. Quando atinge o primata, a espécie humana, embora naquele grau ainda primitivo, já pode ser visto pelos olhos espirituais a irradiar. O que a mente é capaz de querer e a emoção, por instinto, desejar. Comandam a irradiação eletromagnética na direção pensada e desejada. Não tem noção de ser encarnado ou desencarnado e, portanto, tudo lhe dá na mesma em termos de moral. Esta, para ele, não existe, e ele existe e vibra para o que quer no circuito do que pode. 4. Subindo na escalada evolutiva, sobe em tudo, até atingir o homem padrão da fase atual, em trânsito entre a primeira meia-idade e a segunda, entre a juventude e a maturidade, com severos aumentos no quadro dos direitos e deveres. É uma partícula de Deus, comandando as 7 coroas energéticas, os chakras e plexos e as normais irradiações dos elementos etéricos, gasosos, vaporosos, líquidos e sólidos do corpo físico. Seus elementos eletromagnéticos e fluídicos podem ser endereçados segundo sua vontade, para o bem ou para o mal, no âmbito de seus poderes limitados. 5. Pode irradiar por todo o corpo, mas a cabeça e as mãos representam normalmente os pontos mais expressivos e capazes. Entretanto, a movimentação dos chakras e plexos durante a longuíssima escalada evolutiva oferece campos de variações imensamente complexos. As colorações áuricas, ou suas variações, revelam em muito o modo de pensar e sentir das pessoas. Podem mentir com a boca, mas as irradiações afirmam o que a pessoa realmente é, moral e mentalmente, na ocasião em que é observada. A vastidão das variações mediúnicas e suas intensidades revelam um pouco, muito pouco, do quadro imenso dos matizes vibratórios. Do gênero já é difícil tratar, quanto mais das especificações. 6. Nas escolas iniciáticas da antiguidade, por influência de alguns vultos mais expressivos em profundidade, lições foram administradas sobre o emprego das irradiações, e a posição do corpo físico, por disciplina e técnica, estava acima de cogitações. Jesus foi o máximo em termos de aplicação de tais verdades e poderes individuais. Suas mãos foram vertentes de irradiações maravilhosas e produziram prodigiosos efeitos. 7. Em um ambiente iluminado, evangelizado e disposto a produzir o bem, com bons videntes, clarividentes, psicômetras e desdobrantes, podem ser vistas as irradiações, as emissões ectoplásmicas, as aplicações feitas pelos médicos do espaço e por outras ordens de trabalhadores. Contando com elementos de boas faculdades e havendo elevação de sentimentos,
muito pode ser feito pela aplicação de tais verdades e recursos. Em casos de médiuns apropriados, cujo ectoplasma denso contribui e, consoante a justiça divina, operações podem surtir, e com todas as comprovâncias físicas. 8. São muito vistos, nos ambientes bem organizados, os trabalhos e as operações que são feitas nos perispíritos e duplos astrais dos encarnados, cujos reflexos no físico dar-se-ão segundo a contribuição dos mesmos encarnados. Quando o encarnado auxilia com a mente e a moral elevadas, maravilhas são conseguidas. E quando o encarnado não coopera mental e moralmente, os médicos e servidores espirituais perdem o trabalho executado. 9. A cadeia de mãos, que na antiguidade se chamava cadeia dos iniciados, contribui para formar sobre a mesa dos trabalhos um arco-íris cujas cores são o verde, azul e solferino. Quando a pureza dos reunidos se eleva, estas cores vão ao metálico, e se forem a santidade, haverá unidade na cor crística que é a opalina cristal. 10. Mãos espalmadas sobre a mesa, com elevação mental e emocional, redundará em uma coluna fluídica no centro da mesa, que subindo, atingirá a recíproca celestial, a resposta à oração feita, e resultará num chuveiro de fluidos multicores e curativos sobre todos os presentes. Comumente, os guias se encarregam de canalizar tais maravilhas para os hospitais, casas de saúde, etc. 11. Mãos para baixo é passividade, é para quem recebe a imposição de mãos. 12. Colocar a mão direita sobre a cabeça da pessoa é quanto basta, pois os guias sabem muito bem canalizar o ectoplasma e o eletromagnetismo do médium. Gestos e fungações representam ignorância e devem ser substituídos por elevados sentimentos de amor para com o precisado. 13. Com a verdade por base, o amor por objetivo e a virtude por função, com o ambiente bem iluminado, com a pregação em termos evangélicos e muita disciplina reinando nos trabalhos, com uma equipe de médiuns videntes, clarividentes, psicômetras e desdobrantes, com esses elementos agrupados, sem dúvida que muitos frutos serão colhidos, porque as falhas jamais são do céu, e que se não percam da inteligência estes lembretes. Aspas. No campo das moléstias, há que considerar, portanto, os fatores intrínsecos e extrínsecos, os que derivam de marcas kármicas que do perispírito assomam ao corpo físico, e os que podem acontecer por injunção de ataques do mundo físico, de subnutrição, epidemias, guerras, crimes, etc. Muito densa é a terra, muito irregular, com excessos de frios, calores, cataclismos telúricos, etc. Deve ser a prudência característica da vida humana, para evitar ao máximo o desgaste do corpo, da ferramenta máxima e direta do espírito. Quanto aos processos de cura, ou propriamente de reparações, estão sujeitos a imprevistos, pois devemos considerar que a ciência médica, por enquanto, e muito infelizmente, coloca o espírito e a ordem moral de lado. Falha muito, mesmo na parte física, porque a parte física nunca poderia ser sem o espírito. E, acima de tudo, porque a desencarnação é lei que será cumprida. Das curas espirituais que variam de grau e intensidade quase ao infinito, quem poderia dizer tudo? As operações espirituais vão desde o corte físico até a transubstanciação dos elementos físicos. Num encarnado há que considerar o eletromagnetismo, os gases, vapores, líquidos e sólidos. Há que considerar ainda o karma do indivíduo, que determina a cada um, possivelmente, um caso diferente,
mesmo que exteriormente possam parecer todos iguais. Não pode uma ação médica resultar boa para todos, porque nem todos são iguais na intimidade. Realmente, somos iguais nas linhas mestras, na origem, no processo evolutivo e na finalidade, mas durante as demandas evolutivas demonstramos muitas diferenças de uns para outros. As intervenções curativas ou terapêuticas do plano espiritual serão, pois, sempre limitadas aos condicionamentos kármicos e intelecto-morais dos pacientes. Quem quiser receber mais de fora, que forneça pelo menos mais campo propício de dentro. A análise total dos merecimentos escapa aos encarnados de menos porte evolutivo. Só a evolução confere penetração em Deus, o divino princípio criador, que é íntimo a tudo e a todos. Mas, para ser uno a Ele, é necessário evoluir de dentro para fora. O reino de Deus, que cada um tem dentro de si mesmo e que não virá jamais com mostras exteriores, ninguém atingirá através de ignorâncias quaisquer. Importa respeitar as leis divinas, mas através de obras e não de teorias ou simulacros. A suprema autoridade é a ordem suprema de caráter moral. Quanto mais o espírito se moraliza ou se organiza em termos de verdade, amor e virtude, tanto mais se cura e se diviniza. Na encarnação será um forte e na desencarnação será um luminar. E crescendo nesse sentido atingirá o grau crístico mais depressa. O remédio perfeito é a moralização perfeita, é a divina sintonia com o princípio criador, ao qual chamamos Deus. Quando os errados e doentes desencarnam, terão que ser tratados do melhor modo possível, preparados para novos encarnes, porque lhes cumpre, e a mais ninguém, os resgates ou ressarcimentos. E como as dessimetrias nas coroas, as manchas nos chakras e as lesões no perispírito fatalmente influirão danosamente sobre o corpo físico, fácil é reconhecer que os médicos do espaço nem tudo poderão fazer. A lei moral é inderrogável. E que ninguém use os dons de Deus e o trabalho dos anjos ou espíritos mensageiros de Deus para tratar de leviandades, ou empatar tempo, porque daí derivam mistificações altamente penosas, como tanto tem havido. Nas suas orações, principalmente públicas, peçam bênçãos divinas para os trabalhadores encarnados e desencarnados e agradecimentos a Deus pelos divinos dons que distribui. A divina árvore iniciática, que teve germinação histórica nos longínquos milênios búdico-védicos, passando pelos Hermes, Zoroastros, patriarcas, Krishna, Moisés, os profetas hebreus, Orfeu, Pitágoras, o Cristo modelo e seus apóstolos, em termos de restauração e acréscimos doutrinários, vem frutificar no Espiritismo universal e eterno, porque fundamentado na verdade, no amor e na virtude, que pairam acima de conceitos humanos, deve transformá-los para melhor até a união divina ou cristificação de cada filho de Deus. Assim como não foi por religiosismos ou sectarismos quaisquer que os anjos, espíritos ou almas conduziram os passos dos grandes reveladores da antiguidade, assim como anjos, espíritos ou almas chamados Gabriel, Moisés, Elias e outros, em termos de legiões, fulguraram na vida de João Batista, do Cristo inconfundível, dos apóstolos e demais seguidores do Cristo, assim também conduzirão os passos e fulgurarão na vida de todos aqueles que se quiserem tornar servidores do céu. Porque o Senhor Deus é eterno, perfeito e imutável,
sempre pronto a distribuir suas graças aos que se fizerem dignos delas pelas obras praticadas. Se com a fase de maturidade chegará para a humanidade terrestre a facilidade de contato com os altos planos da vida espiritual, também chegará um tempo de maior responsabilidade. Quem não quiser ser cabrito, pense e haja bem. Os dedos e suas radiações. Seria tolice pretender descobrir em que tempo da humanidade começou o emprego da mão para efeitos curativos ou quiromânticos, ou ainda como veículo de outros sentidos sensoriais perfeitamente comprovados pela experiência. Em se sabendo ser o homem um conjunto constituído de espírito, eletromagnetismo e corpo, fácil se torna compreender que, em determinadas circunstâncias, certos indivíduos chamados dotados ou médiuns, portadores de dons ou carismas, podem apresentar poderes tais. Dentre as 11 grandes bíblias do mundo, ou que regem a conduta espiritual das grandes maiorias religiosas, a Bíblia judeu-cristã comporta a maior soma de afirmações sobre o emprego curativo das mãos. E Jesus, o modelo de comportamento, paira acima de qualquer outro vulto iniciado na técnica de assim empregar as mãos. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, há um conselho de Jesus sobre tais assuntos. Neste capítulo, trataremos apenas das radiações dos dedos, devendo os leitores interessados em outros conhecimentos procurar ler livros apropriados. Polegar ou de Vênus, representando o corpo, a saúde, o sexo e a reprodução, conforme ensina a quiromancia. Sua cor principal é a cor do fluido vital, alaranjado ou avermelhado, tendo por cores subsequentes matizes de azul e verde, e as cores serão mais metálicas ou brilhantes, segundo o grau de espiritualidade e moralidade do indivíduo. Na pessoa bruta, imoral ou depravada, todos os matizes tendem ao opaco, ao negativo da cor, e não há dedo que não radie 3 cores, sendo uma principal e as outras 2 menos intensas. Indicador ou de Júpiter, representando o pensamento, a vontade ou o poder de decisão do indivíduo. Sua cor principal é o amarelo-ouro, sendo as outras 2 ou subsequentes matizes do azul e do lilás. Isto, como já salientamos, em tons metálicos brilhantes nas pessoas espiritualizadas e nobres, pois, do contrário, tudo tenderá ao opaco e negativo. Médio ou de Saturno, sendo representante do modo de saber, sentir e viver o culto religioso exterior ou formal da pessoa, sua coloração principal é o azul, sendo as subsequentes matizes do verde e do amarelo. Em algumas pessoas muito espiritualizadas e nobres, intervém o lilás brilhante, que significa dignidade. Nos brutos e depravados, tudo descamba para o opaco, feio ou negativo. Anular ou de Apolo, representando a arte, sorte ou as aplicações da vida profissional do indivíduo, nas pessoas nobres prevalece como principal a cor do ouro, ou o que representa o pensamento puro, a intenção fiel. As outras 2 ou subsequentes ou complementares são matizes de azul e de verde, porém intervindo o lilás brilhante nas pessoas ou nos artistas de elevada espiritualidade. Nos brutos e corrompidos tudo marcha para o negativo, escuro e repugnante. Mínimo ou de Mercúrio, é o menor no tamanho físico, mas é o maior em espiritualidade, ou como representante da espiritualidade em sua radiação. Em quem for realmente espiritualizado ou hierarquizado perante Deus e não perante os engodos e malabarismos humanos, a cor principal é opala brilhante, ou cristal,
e as subsequentes ou complementares são matizes do azul e doirado brilhante. Nos indivíduos menores em evolução ou hierarquia, o brilho diminui, vindo a ser opaco e feio nos brutos e corruptos ou depravados. De importância fundamental. As cores radiadas pelos dedos não são produzidas pelos dedos, e sim derivam dos chakras e plexos, ou centros de energia, que fazem parte do perispírito e do corpo somático. Também quanto a isto importa saber que os chakras e plexos veiculam as colorações das 7 coroas energéticas que circundam a centelha espiritual. Tudo deriva do espírito, da centelha, e as pessoas inteligentes e honestas devem procurar a verdade pelos caminhos da verdade, e não perder tempo com os religiosismos e sectarismos que engordam religiosos profissionais, sectários fanáticos por homens e livros, politiqueiros e maliciosos, tudo isso que gostam de conservar agentes em estado de ignorância, a fim de explorá-las em benefício de seus interesses imediatos. Esse livro contém revelações que ninguém tem o direito de ignorar, a menos que deseje ser o grande inimigo de si mesmo.